Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Timóteo e São Tito, bispos e companheiros de missão de São Paulo. Na Bíblia Sagrada nós temos duas cartas de Paulo a Timóteo e uma carta de Paulo a Tito. Tanto a Timóteo quanto a Tito, Paulo escreve nas suas cartas, iniciando as cartas chamando tanto um quanto outro de meu querido filho. Portanto, a paternidade espiritual de São Paulo em relação a Timóteo e em relação a Tito. A fé nos é dada pela mãe igreja, pela igreja. A igreja é nossa mãe. Para ter mãe precisa ter um pai, né? E a paternidade espiritual é algo que todos nós podemos viver, exercer, né, em nossas vidas e deveríamos exercer. A paternidade espiritual, o gerar alguém na fé. Por isso Paulo se permite chamar Timóteo de meu querido filho, e Tito também, né, meu querido filho na fé. Porque Paulo gerou esses dois homens para a fé. Timóteo, nós ouvimos aqui na primeira leitura, recebeu a fé de sua avó e de sua mãe, né? Paulo aqui disse que ele recebeu essa fé recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Mas era como se faltasse uma plenitude dessa fé, um sentido para essa fé que Timóteo foi encontrar através da pregação e do ministério da palavra de São Paulo. Mas olha só que interessante, será que a dona Lóide e a dona Eunice tinham ideias de que eram mães e avó, né? Mãe e avó do futuro bispo Timóteo? E aí nós vemos que Timóteo entrou para a história, entrou para a escritura, né? Paulo dedicou a ele duas cartas. Portanto, Timóteo é alguém importante para o início do cristianismo e é importante na história pessoal do grande São Paulo. Mas com certeza nem Lóide nem Eunice tinham essa noção. Mas o que foi que elas deixaram de fruto em Timóteo? Recordo-me a fé sincera que tens, aquela mesma fé que tiveram antes, por primeiro e antes de você, a tua avó, a tua mãe. Aí ele diz, sem dúvida, Timóteo, assim também é a tua. Portanto, queridos irmãos e irmãs, na nossa vida a gente pode deixar muita coisa para alguém, e é bom que deixe, mas deixar a fé, e a fé sincera. Então a gente não tem como saber se Lóide e se Eunice deixaram para Timóteo um patrimônio grande ou pequeno. A gente não sabe se Timóteo era rico ou pobre, muito culto ou pouco culto, muito estudado ou pouco estudado, palmeirense ou corintiano. O que será que Timóteo herdou de Eunice? O que será que Timóteo herdou de Lóide, né? A palavra não fala. Mas o que chamava a atenção, inclusive, de Paulo, é que nessa carta que ele escreve a Timóteo, esse grande elogio que ele faz à fé de Timóteo, quando ele faz esse elogio à fé de Timóteo, ele imediatamente se lembra de Eunice, a mãe de Timóteo, de Lóide, a avó de Timóteo. Portanto, essa foi a grande riqueza e o grande mérito diante de Deus de Eunice e de Lóide. Às vezes a gente conhece alguém na vida e descobre que ela tem uma fé maravilhosa, que ela tem virtudes humanas maravilhosas, mas não dá uma tristeza e ao mesmo tempo daí nos dá uma grande admiração quando a gente, ao conhecer o pai ou a mãe, não reconhece no pai e na mãe aquela fé e aquelas virtudes. Tem gente que é um verdadeiro milagre, né? Tem gente que é uma bênção e o pai dele é uma bênção, né? Não. Tem gente que é uma bênção e a mãe dele é uma bênção. É doida, estrambaiadinha, né? Mas mesmo na vida de alguém que era uma bênção, e aí você poderia até dizer assim, mas também com a mãe que tem, a Eunice é uma maravilha, também com aquela avó que criou, Dona Lóide, é uma bênção. Mesmo na vida de gente assim, como foi o caso de Timóteo, é necessária essa paternidade espiritual, essa pessoa
que às vezes não está dentro da nossa casa, nem tem o nosso sangue, que dá destino à nossa vida, que dá rumo à nossa vida, à nossa fé, como foi Paulo para Timóteo. Então vamos ler um pouquinho dessa carta aqui. Hoje a igreja proclamou a segunda das duas cartas de Paulo a Timóteo, a segunda no capítulo 1, esses 8 primeiros versículos, que são essa saudação inicial de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, versículo 2: a Timóteo, meu querido filho. Bom, para quem se permite ter pai, para quem se permite ser filho na fé, e ser filho significa dar ouvidos a alguém. Ser filho significa estar em estado de disponibilidade, abertura e obediência à palavra de alguém. Isso faz alguém ser filho de alguém. Quantos filhos, no fundo, não querem ser filhos dos seus pais, das suas mães? Porque não têm o ouvido nem o coração aberto, dócil e disponível ao pai e à mãe que tem. Verdade ou não é? Tem filho que só dá trabalho. O que faz alguém ser filho, então? E quem é que é o meu pai, então? É na relação do ouvido aberto, maleável, dócil e humilde à palavra de uma pessoa. Essa pessoa está exercendo paternidade sobre mim. E para quem se permite ter pai, olha lá: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus para você. Quem é que não quer, quem é que não precisa ter graça, misericórdia e paz da parte de Deus? Só que isso você não ganha, não compra. Isso você recebe se você é filho, se você é dócil. Mas para quem teme em ser rebelde igual uma cabrita, chucro e teimoso, não tem graça, não tem misericórdia e não tem paz. Só tem a dureza e a crueza da vida mesmo. E aí Paulo começa a elogiar Timóteo. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como também aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de você, Timóteo, dia e noite nas minhas orações. Portanto, o que é a paternidade espiritual também? Não é só falar na orelha do outro, é falar desse outro dia e noite a Deus em oração. A paternidade espiritual passa pela intercessão. Por que Paulo se sente pai de Timóteo? Porque ele educou, porque ele escreve para Timóteo, porque ele lança palavras nos ouvidos, na inteligência e no coração de Timóteo. A paternidade comporta então o aspecto da palavra, do discurso, do ensino. Todo bom pai é um pai que ensina não só pelo exemplo, mas pela palavra. O ser humano precisa ser ensinado. Que a gente educa mesmo é pelo exemplo. Essa é uma meia verdade. Não eduque só pelo exemplo. Nunca eduque sem o exemplo. Isso é verdade. Mas não eduque só pelo exemplo. Você sabe por quê? Porque existem pessoas burras. Você pode ser um santo educando pelo exemplo. Quem garante que o teu filho é inteligente? Quem garante que a tua filha é inteligente? Intelegere, ler dentro. Quem garante que o teu filho é capaz de entender o que vê? Segundo, quem garante que o teu filho ou a tua filha, vamos usar essa expressão, enfim, tem uma natureza boa? Gente, se tem um mistério sobre a terra, porque é que cada um de nós tem uma natureza. Eu não quero te desanimar, mas é possível que você tenha dado a luz e o nome a uma criatura burra e de natureza ruim. Nunca eduque sem o exemplo, mas nunca eduque só pelo exemplo. Você está dando exemplo? Ótimo, então agora falta uma coisa ainda: você traduzir o exemplo. Exemplo: você passa uma vida inteira acordando cedo, indo trabalhar, honesto, não pega uma moeda de 10 centavos que não é tua mais no troco, honesto.
Quem garante que o teu filho reconhece isso como virtude, como beleza, como bondade? Ele pode olhar para você e dentro dele pensar assim: papai é uma besta mesmo, né? Trabalha igual um jegue. Não consegue nem trocar esse Fiat 147, esse Fusca velho. Mas é um idiota. Trabalhar não dá camisa para ninguém não. Pai de fulano acorda 10 horas, dorme às 5, a gente não sabe se ele tem 3 mulheres, 4 mulheres, nem sabe como que ele comprou aquele carro novo, parece que é cigarro que traz do Paraguai. Aí, ó, esse sim que é esperto. Ah, padre, eu não sei onde eu errei, a gente dá tanto bom exemplo. É importante dar bom exemplo, é fundamental dar bom exemplo. Mas só bom exemplo? E se o seu filho ou sua filha é burro? E se a natureza dele é ruim? O ser humano nem sempre entende a beleza do que enxerga, meu filho. Às vezes, se você não ajudar a pessoa a entender o bem, ela não entende o bem. E aquilo que você chama de virtude, por exemplo, então de honestidade, pode ser que o seu filho ou a sua filha chame de burrice, chame de bobeira. Aquilo que você tem por valor, ele tem por coisa de velho, de idiota, de beato de igreja. Nunca se educa sem um exemplo, mas sempre sobre o exemplo, explique o que você faz e o porquê você faz e o porquê é bom fazer o que você faz. E está aí a vida para provar que mesmo assim pode ser pouco. Nunca eduque só pelo exemplo. Paulo está escrevendo a Timóteo e chamando de querido filho. Por que é querido filho? Porque ele está exortando, educando e evangelizando Paulo. Portanto, Paulo dava exemplo a Timóteo e a Tito também. Não dava só exemplo, a partir do exemplo ele dava discurso, ele dava um esclarecimento das coisas, ele explicava o porquê do exemplo que dava, mas ele então também rezava. Ele diz ali: quando me lembro de você dia e noite nas minhas orações diante de Deus. Portanto, a paternidade é exemplo, palavra e intercessão. E é isso que São Paulo está aqui nos ensinando. E aí então, ele vai dizer, versículo 4: eu me lembro, Timóteo, das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. O que mais tem na paternidade então espiritual e na paternidade humana? Existe um componente aqui da amizade. Paulo está dizendo: Timóteo, quando a gente se encontrar de novo, se der certo a gente se ver, você e eu vamos ficar muito alegres. A alegria de estar junto, a alegria do ter em comum as coisas. Portanto, para exercer paternidade sobre alguém, a gente também precisa se dispor a ter alguma afinidade, não é? Estar junto, criar memória de momentos bons juntos. E momentos bons não significam momentos caros financeiramente. Porque às vezes você pode gastar muito dinheiro também para produzir um momento, uma festa daquelas, ou uma viagem muito legal, muito top. Aí cada um lá naquela viagem vai para o seu quarto mexendo no seu próprio celular. Mas podia ter ficado em casa então, né? Veja, quando a gente se vê, Timóteo, para que você se encha de alegria. Mas por que vai se encher de alegria? Porque eles têm coisas em comum e porque eles têm boas memórias juntos. A gente só se enche de alegria quando recebe alguém que nunca viu e aí veio. Ué, por que às vezes para você é um verdadeiro inferno receber parente em casa? Lá vem quem? Alguém que eu não tenho afinidade e não tenho memória boa junto. Cada um pensa de um jeito, ou cada um pensa diferente absolutamente qualquer tipo de assunto. Lula ou Bolsonaro, com uva passa ou sem uva passa? Cerveja ou vinho? Costela ou frango assado? Você já reparou que você não concorda? Palmeiras ou Corinthians? Não concorda em nada, absolutamente nada. E também não tem memória boa, porque nas últimas vezes que veio, uma chamou a outra de gorda por tabela, uma comparou a casa, o sofá de uma coisa por tabela. É por isso que para algumas pessoas às vezes receber parente de sangue é um verdadeiro inferno.
Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: quando a gente se vê, nós vamos nos encher de alegria. Ou seja, nós temos assuntos em comum, nós vamos conversar para caramba. E por que tudo isso? Porque a gente tem algumas memórias muito bonitas entre nós dois. Então, a paternidade de Paulo com Timóteo é porque Paulo, em relação a Timóteo, que era mais novo e mais jovem que ele, Paulo se dispôs a ter alguns momentos fraternos com Timóteo. Portanto, não existe paternidade só com exemplo, só com sermão ou discurso e oração. É preciso ter algo de amizade, é preciso ter algo de leveza. Tudo isso havia entre Paulo e Timóteo. Fala para quem está do seu lado: está tudo na Bíblia, que você não lê. Nunca leu e não tem tempo para ler, e quando lê rápido também, porque está apressado para ver o que não interessa. Versículo 5: recordo-me da fé sincera, Timóteo, que tens aquela mesma fé que tiveram antes de ti, aquilo que a gente estava comentando, tua avó Lóide, tua mãe Eunice. Então esse menino aqui, que já não é menino nessas alturas da vida, apesar de ainda ser jovem, está começando a frutificar algumas coisas, sobretudo uma fé sincera. Na Bíblia, sincero significa sem cera, sem máscara. No tempo de Jesus, no tempo dos gregos, da cultura de Paulo e de Timóteo, haviam os teatros. Como é que se fazia teatro naquela época? Um mesmo ator fazia muitas personas, muitos personagens. E como que ele fazia? Ele entrava no palco, segurava um palito, um bastão, vamos pensar esse microfone, só que aqui em cima ele tem o formato de um rosto, feito de cera. Então ele segura aqui na frente da carinha dele, e agora ele é fulano de tal, fala. Aí ele sai correndo, joga essa fora, pega outra persona, e agora ele é outro personagem daquele teatro. Então o mesmo ator fazia 3, 4 papéis numa mesma peça, numa mesma história, numa mesma novelinha que se fazia para o público, nos teatros gregos. Uma máscara feita de cera, que cria a persona, o personagem. Portanto, na Bíblia a palavra sincero significa sem máscara, sem cera. É o que é, não é um engano. A tua fé sem cera, sem máscara, sem personagem. A tua avó, a tua mãe Eunice parecia ser uma querida, e quando eu a conheci, vi que ela era uma querida. A tua avó Lóide era uma bênção de mulher. Quando eu conheci tua avó Lóide, eu vi que ela era uma bênção de mulher. Ela era sem a cera, sem a máscara. E a fé de Timóteo então está já sendo, e Paulo reconhece, uma fé sincera. Parece uma bênção, e quando você conhece, é uma bênção mesmo. Parece um querido, e quando você conhece, é um querido mesmo. Parece honesto e de confiança, e quando você chega perto, é honesto, é de confiança. Timóteo não tem máscara, Timóteo é de verdade. Até porque o que acontece com a cera? Com as mascarazinhas de cera? Passava algum tempo, elas iam secando, e tudo que seca, e que você precisa ficar segurando com a mão assim, qualquer hora, vai cair e quebrar. E aí quebrava a cera, quebrava a persona, o personagem quebrava, a máscara quebrava. E às vezes a nossa fé pode ser assim também, né? A gente vai vivendo um personagem, a gente vai vivendo uma máscara, a gente vai vivendo a fé e usando da fé porque é gostoso o que os outros começam a achar de mim por causa da fé, por causa da igreja, por causa da missa. Uma hora, se isso não é de verdade, se isso é cera, se isso é persona, o que acontece? Quebra, trinca, e não é o que parecia, né? Por esse motivo, versículo 6, ó a paternidade de Paulo, agora a mão vai na orelha, agora vai um tapinha no ombro. Por esse motivo te exorto a virar homem de novo. Por esse motivo, Timóteo, te exorto a reavivar, reinflamar a chama do dom de Deus, que é o Espírito Santo, que recebestes pela imposição das minhas mãos.
Portanto, o que é a paternidade de Paulo aqui para Timóteo? Uma exortação à paternidade, dá exemplo, explica o exemplo, reza, é amigo, ensina a não viver de máscara, ensina o que mais? Ensina a ser corajoso. A paternidade ensina a retomar o caminho, a reiniciar as coisas. Eu não sei o que Paulo tinha escutado a respeito de Timóteo para escrever isso aqui, mas olha o verbo, a palavra que o próprio Paulo usa: meu filho, eu te exorto, eu te convoco, bora Bill, vira homem de novo, eu te exorto, reaviva, reinflama, reacende a chama do dom de Deus que você tem, e que eu sei que você tem, Timóteo. Não me venha com churumelas, eu te conheço, rapazinho. A paternidade é um conhecimento do bem que há dentro do outro e que precisa vir à tona ou voltar a existir. E aí Paulo está dizendo: eu te conheço, tem um dom dentro de você, você recebeu pela imposição das minhas mãos, então reaviva, reinflama, reacende, recomeça. Você recebeu isso pelas minhas mãos. Foi São Paulo quem impôs as mãos em Timóteo e o consagrou bispo daquela comunidade, sacerdote daquela comunidade. Versículo 7, olha aqui a paternidade de Paulo de novo, no relembrar e no ensinar e no relembrar. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, de jacuzice, de medo diante da vida e das coisas, mas um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade. Portanto, 3 coisas que o pai São Paulo quer ver no filho Timóteo: fortaleza, amor e sobriedade. São 3 coisas que um pai precisa querer gerar, fecundar num filho. São 3 coisas boas de avaliar o próprio filho. Se ele tem fortaleza, amor e sobriedade. Fortaleza é o vigor interior. Fortaleza, a capacidade de ouvir não sem pirar a cabeça. Fortaleza, a capacidade de continuar fazendo o que começou até que termine. Fortaleza, a capacidade de continuar sendo bom e fiel enquanto o fruto não vem. Fortaleza, aguentar o tranco, aguentar a pancada da vida. Fortaleza, dar conta do próprio problema, da própria dor, da própria ansiedade, da própria paixonite pelo Enzo, sem ele eu não vivo. Não sei, minha filha, seja forte, nunca vi ninguém morrer por causa de homem, esse papel é teu. Fortaleza, parar de reclamar da vida. Fortaleza, dar conta do que dói dentro de si, sem ficar culpando ninguém. Uma pessoa que tem o dom da fortaleza, para vencer o pecado, o vício, as coisas que não são boas. E às vezes pode estar dando tudo, pode estar promovendo tudo, está gerando fortaleza, está colhendo fortaleza. Onde Paulo está corrigindo a rota com o filho Timóteo aqui, ó. Fortaleza, eu quero te ver forte. Segunda coisa que ele vai dizer então, o amor, ou dependendo da Bíblia, a caridade, que é a capacidade de ser bom de modo desinteressado, né? Para o próximo e para Deus. Portanto, é uma boa avaliação. Esse filho é capaz de amar alguém? Esse filho ama o outro de modo desinteressado? Ele ama a Deus de volta? A capacidade de amar, de sair de si, de doar-se. O amor nos faz vencer as nossas próprias fraquezas. O amor nos faz vencer, por exemplo, uma fraquezinha que todo mundo tem. Alguns têm fraquezona nesse ponto, mas é uma fraquezinha, todo mundo tem e sente. Preguiça. Erga a mão para ver quem sente preguiça na vida de alguma coisa. A senhora não, a senhora é uma benção, você é uma querida, a senhora não sente preguiça. Mas nós outros, os humanos, sabemos muito bem o que é preguiça, verdade ou não é? E quando a nossa preguiça precisa ser esticada ou é questionada, o que a gente sente? Raiva. Ergue a mão para ouvir, quem sabe o que é raiva nessa vida? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, pode ser honesto, não vai me bancar o jacu não, que você é gente boa, te conheço, é uma bênção. Quem aqui
na vida aprendeu e precisa às vezes, de vez em quando, vencer e vence. Aprendeu a vencer e vence. Quem é que aprendeu a vencer a raiva, a ira e a preguiça? Ergue a mão para eu ver, para eu não me sentir sozinho, porque eu venço as minhas, você vence as suas. E por que a gente vence às vezes a raiva e a ira que nos vem da nossa preguiça? 3:50 da madrugada. O Espírito Santo toca no coração do seu marido, ele acorda e te cutuca e fala: teu filho está lá chorando. Hein? Porque a senhora sente preguiça, porque você está cansada, dá uma preguiça de ir lá, sim ou não? Não, você ia sorrindo, né? Mentiroso. Você não sente uma preguiça de ir lá, sim ou não? E porque você sentiu preguiça naquele dia, o que você sentiu também? Raiva, ira. Meu Deus do céu, não dorme essa criança, mas que inferno, Jesus. Puta. Agora tem que confessar as palavras que eu falo. Não é? Mas você venceu isso por quê? Por amor. Você ama para fora de você. Tem alguém chorando no berço, você não vai lá, sim ou não? Não. Obrigado, querida, você está viva. Tem uma aqui para eu rezar a missa para ela. Sim ou não? Sim. Portanto, o que Paulo está querendo ver no seu filho Timóteo? Se ele é forte de alma, de têmpera interior, e se ele ama, se ele é capaz de ser para o outro, ou se o Timóteo na verdade é o titi. E titi está triste, titi está com sono, titi está com fome, titi não come ervilha. Conhece o titi? Só não ama. Eu não gosto, eu não quero, eu não estou com vontade. Vem, filho, vem cá, a gente vai fazer a foto. Eu não gosto, tá vendo? Vem agora, filho, a avó precisa ir embora, voltar para cá, a gente precisa fazer uma foto. Às vezes a gente tem dentro da nossa casa um Timóteo, não, a gente tem um titi, um titica de galinha, bem besta mesmo, palhaço. Fortaleza, amor e sobriedade. Sobriedade é uma palavra que a gente usa quando pensa em cachaça, né? Sobriedade é uma palavra que a gente usa quando pensa em álcool ou droga, mas sobriedade é o justo equilíbrio com os prazeres e ou com as emoções. Porque tem gente que é chapado de preguiça, tem gente que é chapado de ansiedade, tem gente que é chapado de ira, tem gente que é chapado de tristeza, melancolia, tudo chora, vai chover, não vai dar certo, eu não consigo. Tem gente que é dopado de timidez, uma sobriedade. E é isso que Paulo está tentando manter Timóteo para frente, porque Paulo sabe, se Timóteo for e tiver fortaleza, amor e sobriedade, o resto é com Deus, e Deus não falha. Bate no teu peito e fala: da minha parte só precisa fortaleza, amor, sobriedade. O resto é com Deus, e Deus não falha. Pergunta para quem está entendendo? Sim ou não? É simplesinho, não é, gente? O Evangelho, a palavra, a Bíblia, os frutos de estudo em nós, gente, não é difícil de entender, difícil de viver, mas de entender não. Mas para viver primeiro precisa entender. O que você vai viver se você não sabe? Mas veja, o que um pai está dizendo ao seu filho. E aí então, ele vai fazer uma convocação a Timóteo. Versículo 8: e não te envergonhes, não se esconda, não seja ingrato, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, e nem de mim. Vai ter vergonha de mim perante os amiguinhos, não. Não te envergonhes do testemunho de Jesus, nem te envergonhes de mim, que sou prisioneiro de Cristo. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. Então, 2 convites de Paulo aqui. Primeiro, não te envergonhes de Deus nem de mim, não se esconda. Mas é como se Paulo estivesse dizendo: Timóteo, não seja ingrato. Você tem uma mãe e uma avó que muita gente queria ter. Timóteo, tem gente que daria a mãe e a avó para receber um zap meu, uma carta minha. Você me respeita, garotinho.
Eu sou Paulo, e você sabe que tem quem me odeia, mas tem quem venderia a mãe para receber uma carta minha, Timóteo. Não se envergonhe. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, dando um tapa com luva de pelica? Não seja ingrato com Deus e nem comigo. Você me deve, tá? Não estou cobrando, só estou lembrando. Você me deve e não deve pouco, rapazinho. Até porque o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, meu filho, um homem às vezes, uma pessoa na vida, ela sente vergonha de Deus. Ela pode sentir vergonha do seu pai espiritual. E a vergonha produz ingratidão. Mas Timóteo, meu filho, você está com vergonha de Deus, está com vergonha de mim por causa de quem? Da Tati, da Pati, da Nath, da Rafa, da Dana, da G e da Lô. Mas quem são elas na sua vida, se tudo der errado? Primeiro que tudo que você tem de bom, Timóteo, você não deve a elas. Segundo que se tudo te der errado, não vão ser elas que vão te ajudar, não vão ser eles. Então, não seja ingrato por causa de quem não vale nada na sua vida. Vale aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus todo mundo vale. Mas quantas vezes, meus irmãos, a gente se envergonha de Jesus e por isso vira ingrato? Se envergonha daquilo que nos deu, daqueles que nos deram a fé. Porque você tem medo de quem? De quem não é raiz, nem fonte, nem provisão das coisas boas que você tem. Nunca te ajudaram, nem vão poder te ajudar, caso coisas ruins te aconteçam. A gente tem medo das pessoas erradas, e todo envergonhado acaba sendo um ingrato. Então, Timóteo, não te envergonhes, não se esconda e não seja ingrato. Não se envergonhe de Deus, de Jesus, da sua fé, né? E nem de mim, porque Paulo aqui está preso, né? Ah lá, o amiguinho do Panero, Paulo, lá o santo está preso. Nem de mim, seu prisioneiro. O que Paulo ainda está ensinando ao seu filho Timóteo? Amizade na vida e filiação na vida é algo que às vezes a gente precisa sustentar e manter também quando o outro está por baixo. Porque Paulo aqui, enquanto ser social, nos olhos e na boca de muitos, Paulo estava humilhado, Paulo estava lascado. Na cabeça e na boca de muitos, Paulo está preso porque é um profeta e um santo, mas na cabeça e na boca de muitos, está preso, alguma coisa fez, inocente nada. E Paulo está dizendo, agora que eu estou por baixo, agora que eu não dou lucro, eu não sirvo mais? Agora que eu fiquei velho, agora que eu estou doente, agora que eu estou ficando meio ranzinza, porque todo velho é meio ranzinza, fala muito, é a mesma coisa, né? Esse que é o problema. Meu Deus, todo velhinho é assim, não é? Isso pode ser um amor que for, mas todo velho fala muito e fala a mesma coisa. Isso é a mesma história. Ai, Jesus, meu Nossa Senhora. E fica ranzinza. Aí Paulo está dizendo, tá bom, mas quando eu era novinho eu prestava, né? Timóteo, deixa de ser titi e seja homem. Segundo convite de Paulo, primeiro, não seja mal agradecido. Última coisa, mas sofre comigo pelo evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Olha que convite mais doido. Alguém convidar o outro, ei, vem cá, o que vai ter de bom aí? Nós vamos sofrer. Timóteo, sofre comigo, não me deixa sofrer sozinho. Vem sofrer comigo pelo evangelho, vem dar a vida por alguma coisa. Sai do PlayStation, solta esse celular um pouquinho. Amanhã você vai. Porto Camargo não vai sair de lá não. Vem sofrer, rapaz. Chegou a hora de sofrer. Chegou a hora de apanhar, chegou a hora de trabalhar, chegou a hora de dividir o que você tem comigo. Bora. Vai deixar eu lutar sozinho? Vem sofrer comigo pelo evangelho. Ou seja, vamos dar um destino bonito para essa vida aí? Vem sofrer, mas você também não vai sofrer sozinho, Timóteo. Vem sofrer comigo. Eu estou te convidando para andar numa estrada que eu também ando. Eu estou te convidando para viver o que eu vivo. Eu estou te convidando para fazer o que eu também faço.
Você não vai estar sozinho nesse bem que eu te proponho. Vai ter pelo menos uma pessoa vai estar lá com você, Timóteo. Eu não só falo, eu também vivo. Vem sofrer comigo pelo Evangelho. Sofrer comigo as incidências e as consequências, Timóteo, de ser um homem de Deus. Porque ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, comporta alguns sofrimentos. Como ser um homem do dinheiro comporta os seus sofrimentos, como ser um homem da zona e do boteco comporta os seus sofrimentos, como ser um homem do sofá e da Netflix comporta os seus sofrimentos, como ser um homem da gandaia comporta os seus sofrimentos. E Paulo está ensinando ao seu filho Timóteo que o Evangelho nos traz sofrimentos, espinhos, suores e lágrimas, e bora, filho! Vem sofrer comigo pelo Evangelho. Vem sofrer comigo a parte que te cabe do ser de Deus, como um homem. Vem sofrer comigo pelo Evangelho. E tudo isso como? O último conselho paterno aqui, e última exortação paterna de Paulo, para Timóteo. Fortificado pelo poder de Deus. Timóteo, meu filho, essa vida se vive com uma força que não é nossa, com uma força que vem do céu, que é o Espírito Santo de Deus. Essas coisas se entendem, se fazem e se vivem com uma força que não tem na terra, não tem nas coisas, nem tem no outro, tem em Deus, fortificado pelo poder de Deus, que é o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo a gente recebe como e através do quê? Da oração, quando a gente reza, quando a gente o invoca. E dos sacramentos, porque todo sacramento comunica o Espírito Santo. A palavra de Deus comunica o Espírito Santo. A oração comunica o Espírito Santo. A Eucaristia comunica o Espírito Santo. Santo Efrem, um dos primeiros santos da igreja, ele foi diácono, Santo Efrem. Foi um grande cantor do início do cristianismo, um grande compositor do início do cristianismo. É o Frei Gilson da época, lá do século II, século III. Santo Efrem dizia assim: porque quem comunga o corpo e o sangue de Cristo, comunga o fogo do Espírito, a força de Deus. Portanto, Timóteo, essa vida aqui, a gente precisa de uma força que não é humana, é o Espírito Santo. Onde é que está o Espírito Santo? Na oração, na leitura e na meditação da palavra, e nos sacramentos que a gente recebe, porque todo sacramento é feito com o Espírito Santo e comunica o Espírito Santo. A confissão, o batismo, a crisma, o matrimônio, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem e sobretudo o sacramento da crisma e o sacramento da Eucaristia. Porque Timóteo, é como se Paulo estivesse dizendo assim para ele nesse áudio que ele está mandando no grupo da família que não acaba nunca. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, eu tenho certeza, eu te conheço, que você está achando tudo isso lindo, maravilhoso e quer. E Timóteo colocou lá no grupo da família no Zap aquelas mãozinhas assim, e os joinhas assim. E aí Paulo terminou dizendo: então, boa vontade não basta, de boa vontade o inferno está cheio. Timóteo, meu filho, busque poder, se fortaleça num poder que nem eu, teu pai na fé, tenho para te dar. Tem coisas, Timóteo, que eu, seu pai na fé, não posso te fazer, não posso pôr dentro de você. Quem pode fazer, quem pode pôr é Deus, através do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. Timóteo tinha ouvidos e coração aberto, disponível, maleável e dócil ao seu pai na fé, ao seu mentor, ao seu pai na fé, Paulo. E fortificado pelo poder de Deus, São Timóteo viveu todas essas coisas. Por isso é santo, por isso entrou para a história, por isso foi quem foi, e por isso na Bíblia Sagrada tem 2 cartas aí para ele que depois você poderia ler. As cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, mas sobretudo a Timóteo, elas são muito práticas. Paulo está ali dialogando com ele em relação à função dele como bispo, episcopo de uma comunidade cristã, e Paulo vai dando muitos conselhos, mas são conselhos que valem
para quem é pai, para quem é mãe, para qualquer cristão. São conselhos que valem para quem tem uma empresa, para quem precisa lidar com o outro. Está tudo lá. E aqui eu termino dizendo, como que fazendo um parênteses. Meus irmãos, também quem nos escuta em casa, você percebe quanta riqueza tem na Bíblia que você não lê e não conhece? Você percebe quanta coisa que o dinheiro não compra nem coloca, o remédio não põe dentro da gente? Você percebe quanta sabedoria e poder tem nessas páginas? Desculpa o padre falar assim, agora estou falando como pai pegando na sua orelha. Nessas páginas que você não conhece. O ser humano, ele vive querendo ouvir alguém. Naquele tempo, como é que Timóteo ia ouvir Paulo, depois que Paulo passou por ali e foi embora? Precisava ler. Hoje em dia o nosso ouvir alguém é essencialmente olho e ouvido mesmo, né? É áudio ou é vídeo, não é assim? E louvado seja Deus por isso. Mas, na sua Bíblia, homens de uma altura, de uma sabedoria, de uma unção, de uma santidade, que talvez o mundo nunca mais vai ver, nunca mais vai se repetir, até porque nem se deve comparar santo nenhum com Paulo, com Pedro, com Isaías, com Jeremias, com Davi nos Salmos. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para todos nós. Você não sente vontade de ouvir Paulo falar? Você não sente vontade de ouvir Pedro falar? Você não sente vontade de ouvir Tiago falando? Fosse hoje, pode ser que eles mandassem um áudio no grupo de zap que você está. Mas não era assim. Mas eles falaram. Estão nessas páginas que você não lê. Quando você não lê, você está silenciando a boca de Paulo, de Timóteo, de Tito, de Tiago, de João, de Pedro, de Davi, de Isaías, de Jeremias, de Salomão lá no livro da sabedoria, de Abraão lá no livro do Gênesis. Quando você não lê essas palavras aqui, você silencia Jesus Cristo, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você não lê essas palavras, você silencia o próprio Espírito Santo, sobretudo lá no livro de Atos dos Apóstolos. Você não sente vontade mesmo de ouvir homens de tanta santidade e sabedoria falando? Eu acho que a gente poderia pedir esse dom hoje, né? Esse desejo santo a Deus, ao Espírito Santo. Quanta coisa sobre um pai e um filho em 7 versículos de Bíblia. Aqui nessa tradução e edição, né, que é o lecionário da missa, ele precisa ser grandão. Isso aqui, se eu somar o outro lado com o lado de cá, ainda assim não vai dar uma página. Quem está olhando aí na Bíblia mesmo, dá o que isso aí que a gente leu? 4 linhas? 3 linhas? 5 linhas? Deu isso aí? E nessas linhas de coluninha, né? Porque a Bíblia divide no meio. Se fosse escrever corrido, dava o quê? 4 linhas? 3, 4. Gente, 4 linhas para reorganizar a vida. 4 linhas para a gente aprender qual é o nosso papel de pai ou de filho. 4 linhas para a gente saber o que a gente deveria querer produzir ou deixar para o outro. 4 linhas para a gente aprender a fazer um exame de consciência da gente mesmo. 4 linhas. Bate na tua carinha assim, fala: Jesus, misericórdia de mim, Senhor. Bate. Fala que eu ando, Senhor, muito seduzido pelo santo Instagram. Bate no outro lado, fala: ai, Jesus, aqui São Face é uma bênção na minha vida, o São Face. Nossa, como eu gosto do São Face. Bate na testinha, fala: ai, o santo YouTube. Nossa, Senhor. Duro que às vezes não dá nem para chamar de santo isso, né? Eu quero falar o demônio, aí você vai ficar chateado comigo. Queridos, nos voltemos para a palavra de Deus. Nessas linhas, homens maiores do que nós estão falando conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.